Quarto mês usando a tirzepatida e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como tem sido esse quarto mês de medicação, de atividade física, de alimentação, enfim. Eu sei que vocês logo vão querer saber o meu peso atual, né, quanto eu já perdi. Eu já perdi hoje, né, contando hoje, eu já perdi 19 quilos com a tirzepatida desde o início do tratamento. Eu comecei dia 18 de setembro e todo mês eu trago relato aqui, então espero que vocês gostem. Inclusive, eu reparei que vocês falaram muito sobre o relato do terceiro mês que estava com problema no áudio. Para eu não precisar regravar, né, até porque eu já não tenho mais tanta lembrança, assim, do terceiro mês, eu indico que vocês vejam ele ou aumenta o volume no máximo e coloca legenda, ou coloca no mudo e coloca legenda, enfim, se tiver muito ruim, assim, para ouvir, mas que vocês consigam acompanhar e que vocês vejam também todos os outros meses, porque quem tá no processo gosta de entender como é que funciona. Então eu acho que vale muito a pena saber o relato dos meses, mês a mês. Bom, eu comecei esse mês com um sério problema que vem se arrastando desde o mês passado, que é entrei no efeito platô. Ou seja, eu tinha perdido 17 quilos e eu não saía desses 17 quilos eliminados de forma alguma. Já tentei várias estratégias e afinal, no fim das contas, depois de muito sacrifício, essa semana eu consegui destravar menos 2 quilos. Eu vou fazer um vídeo só contando essa estratégia, porque eu acho que vale a pena, saber um pouco mais para quem tiver interesse. Então já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, já curte o vídeo, comenta aqui em qual mês vocês estão, se vocês vão iniciar, qual peso inicial, onde querem chegar. Vamos conversando, porque eu adoro interagir com vocês. Inclusive, eu tô muito ativa nesse assunto lá no TikTok. Quase todos os dias eu tô trazendo vídeo, então acho que vale a pena conferir também. E aqui eu trago mais shorts do que vídeo mais longo, né, então de repente também vale a pena vocês darem uma olhada nos shorts. E, enfim, voltando a falar, eu estava com muita dificuldade de sair do peso de 68 quilos, eu não saía de forma alguma dos 68, praticamente um mês, praticamente não, eu fiquei um mês, desde o Natal eu estava nesse peso, desde um pouco antes do Natal, e eu não conseguia sair disso. E eu estava bastante frustrada já tinha testado várias estratégias, e a gente tá num processo de emagrecimento e a gente vai ficando chateada quando não vai acontecendo. Mesmo eu já tendo perdido esses 17 quilos, que obviamente é um valor muito considerável, ainda assim falta perder um pouquinho para eu chegar no peso que eu desejava, né? Então é frustrante quando isso não acontece. E fora que a gente vai gastando dinheiro, vai fazendo investimento de tempo, enfim, de tudo, a alimentação toda certinha. E o que que eu percebi nesse caminho? Eu estava muito acostumada já, o meu corpo já se acostumou com a quantidade de calorias ingeridas, com as atividades físicas que eu faço. Então eu precisei meio que dar um reset no meu organismo para que isso destravasse, para que ele tivesse novos estímulos e que voltasse a perder peso. Então, mas no final das contas, nesse último mês eu perdi 2 quilinhos, tristes 2 quilinhos, mas perdi. E assim, falta 1 quilo, gente, para eu chegar no meu peso objetivo final, né? Então, eu tô muito feliz por isso. E mais feliz ainda por ter destravado a perda de peso, que estava muito complicada. Então, o quarto mês foi basicamente isso, e eu sigo sempre na dose mínima de 2,5 para quem tem dificuldade aí, enfim, para quem tem curiosidade de saber qual dose. Todo o meu tratamento está sendo feito com a dose de 2,5. Eu comecei, até os 2 meses, eu fiz aplicação no consultório com a minha médica endocrinologista, mas depois de 2 meses eu acabei tendo acesso à medicação. Eu uso da BPI Labs, que é uma americana, e eu faço aplicação semanal em casa mesmo. Então, eu não preciso mais ir toda semana à minha endocrinologista, que acontecia e acabava também atrapalhando muito a minha vida, tendo que sair toda semana para ir ao médico. Mas, enfim, 4 meses, menos 19 quilos atualmente. Falta muito pouquinho para chegar no meu objetivo. E eu acho que eu chegando no meu objetivo, ainda assim,
eu não falo questão de perder peso, eu acho que perder peso eu já não vou precisar muito, porque assim, eu já emagreci bastante. Mas eu vou precisar mudar a minha composição corporal. Então, eu vou continuar postando aqui. Se vocês tiverem interesse, eu vou continuar postando aqui sobre atividades, enfim. Inclusive, tô pensando em fazer uma semana de corrida para ver diferença, fazer uns testes para ver o que que dá diferente aí na minha perda, na minha recomposição corporal, enfim. Inclusive, falando em recomposição corporal, vale ressaltar que eu fiz bioimpedância lá no começo, em setembro, e fiz minha impedância agora. E eu ganhei massa muscular, muito diferente do que as pessoas falam, que com o Monjaro a gente perde massa e mais massa do que gordura, enfim. No meu caso, como pratico atividade física 4 vezes na semana, eu ganhei massa. Então, isso é muito maravilhoso, porque eu perdi gordura e ganhei massa. Diminuí a minha gordura corporal consideravelmente, ainda não tá numa questão que se enquadra ali no saudável, né, ainda tá uma gordura corporal que não é o que eu quero, então a gente vai ter que fazer essa recomposição aí, ganhar um pouquinho massa para perder gordura, mas aí eu vou ter que fazer uma troca, não exclusivamente uma perda de peso. Então, vale falar isso sobre a bioimpedância. Quem está no tratamento, é ótimo que vocês façam bioimpedância, para que vocês consigam acompanhar a perda de peso, para que consigam acompanhar o ganho de massa, porque sim, é importante a gente também se preocupar com a alimentação e também se preocupar com a atividade física para que o nosso corpo fique do jeito que a gente quer. Não adianta a gente emagrecer esse tanto de quilos, se eu não fizesse nada, com certeza eu estaria flácida, mas assim, graças a Deus, flácida eu não fiquei, nem na barriga. A barriga, assim, eu tenho um pouquinho de gordura abaixo do umbigo que me incomoda ainda, e também acredito que eu tenho um pouquinho de diástase depois da minha gravidez, então é algo que eu vou mudando com atividade física, diástase só com cirurgia, mas ainda não sei se eu quero ter um outro filho, então não vai ser uma questão que eu vou mudar agora e nem com cirurgia. Mas com atividade física, com certeza eu vou dar o meu máximo para que isso mude. E é isso, esse é o relato de 4º mês. Espero muito que vocês tenham gostado. E como falta só 1 quilinho, acredito que o próximo vídeo já seja sobre desmame. E continue me acompanhando por aqui para a gente continuar falando sobre o assunto que vocês gostam bastante, sobre emagrecimento. E me siga nas outras redes, é a.renata.ramos, tanto no Instagram, tanto no TikTok. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Deixem aqui saber sobre vocês e o processo de vocês, tá? Beijo!